Eita, as lutas são difíceis, mas vamos lá, vamos estudar. Nós vamos ver orações subordinadas, meu povo. Orações subordinadas. Aí aqui nós temos aquela que tem a ideia de dependência, né? Ela depende, orações se depende. Depende de quê? Elas dependem sintaticamente e semanticamente da principal, né? Ou seja, aí a sintática quer dizer estrutura, né? Ou seja, ela é uma dependência de estrutura. Por exemplo, aqui a estrutura: sujeito, verbo e complemento. Então vamos supor que essa oração subordinada, ela é isso aqui, ó. Então ela está dependendo disso aqui, ó. Tem uma dependência. E a dependência semântica, né, de sentido, ou seja, ela depende para em relação à coerência e à coesão, né, da com a principal. É isso aí, minha explicaçãozinha bem lordes. Bom, aí é aquela que se inicia com a conjunção, né, subordinada. Quais são as funções, né? Aí nós temos três funções. Opa! Substantiva, função adjetiva e função adverbial. Quando ela quer complementar o nome, certo? Aí ela é substantiva. É o famoso isto ou isso, né? Olha, é necessário. O verbo é necessário. Aí é necessário o quê? Isso é necessário. Aí está complementando o nome, né? E o adjetivo é adjunto aqui, adjunto adnominal, que seria praticamente oração explicativa e restritiva, né? E o adverbial, que indica circunstância, né? Aí aqui no nosso exemplo, a subjetiva, né, que é o sujeito, é possível. Isso é o sujeito. Então, isso é possível que ela ó, introdução esse que aqui é pronome integrante, né? Que integra que ela viajem. Olha o verbo no subjuntivo, né? É possível, ó, singular, certo? Bom, vamos lá. Desta vez. Aí nós temos predicativa, né? Meu medo é, opa, ou seja, predicativa. Ao sujeito, como é que diz? Verbificação. E está faltando o predicativo do sujeito. Meu medo é que ela não viaje novamente. O que? Integrante, isso. Meu medo é isso. Né? Tudo é isso, tudo é aquilo. E quando é objeto direto, tá vendo? Objeto direto. Ela me perguntou. Perguntou o que, verbo VTD, né? O que? Isso. Ela me perguntou isso. Ou seja, essa oração todinha é o objeto direto com o sentido, né, de complementar a oração principal, completar o sentido. Por isso substantiva. Também pode ser oi, necessito, o verbo eu necessito de. De quê? Disso, eu necessito disso. Aí de novo que você viaja uma oração novamente que completa o sentido da principal. E também pode ser aposto. Aposto. Aposto é o explicativo, né? Aposto é mais ou menos isso aqui. A igual, né, ao que vem aqui, ó. Aí esse B ele está fazendo referência. Esse era o meu receio. Dois pontos. Isso era o meu receio. O que? Que não viaje outra vez. Uma oração, tá vendo? Uma oração subordinada, substantiva, é, uma oração subordinada substantiva, que é isso aqui. Aí aposto, complemento do nome. Aqui, ó. Ela tinha certeza.
De, ó, o nome certeza. Tinha quem tem certeza de alguma coisa, disso que estudaria. Isso aqui é uma oração, né? Subordinada, substantiva, porque tem o que de integrante, de complemento nominal. Aí vamos lá, construção do pensamento. Primeiro, como é? Primeiro você conta os verbos, né? Acha os verbos. Tem quantos verbos? Um, dois. E qual a relação, né? Qual a relação que existe? É de coordenação, né? Como soma, explicação, ou uma oração de subordinação substantiva, né? Nesse caso, né? A substantiva de objeto direto, complementar, aposto, né? Substantiva. E depois identifica as conjunções, né? Se é integrante, opa, vamos para aqui, ó, o que e o se, com aquele sentido de isso, aquilo, né? Ou um pronome relativo, o que, né? Que pode ser substituído por a qual, né? Com ideia de restrição ou explicação. E a terceira ideia aqui, completo sentido, né? Aí a gente vai olhar qual o sentido. Completo sentido, então substantivo. Ela caracteriza ou determina, restringe, bom, é adjetiva. Ah, não, ela tem circunstância de lugar, de tempo, de modo, de coisa, e etc., de condição, de finalidade. Então, é a adverbial. Bom, aí também temos a justaposta, né? Que é o que, qual, quem, que é os pronomes interrogativos, ou adversativo, onde, como, quando. Não, isso aqui ó, um exemplo aqui, ó. Quem, é pronome interrogativo, né? Tudo quer, ó, infinitivo, tudo perde. Oração subordinada substantiva justaposta, oração subordinada substantiva. Quem tudo quer, tudo perde isso. Tudo perde. Perde o quê? Isso. Quem tudo quer. E sem conjunção integrante. Não sabemos quem disse isso. Não sabemos isso. Quem disse isso? O verbo aqui, ó. E o quem é uma justa aposta, né? Não sabemos, nós não sabemos o que, OD, né? Substantiva, objetiva direta. Bom, aí chegamos na subordinada adjetiva. Nós temos duas, restritivas e explicativa. A ideia, qual a ideia? É que quer dizer apenas alguns. Ela limita, ela fala da parte de um conjunto, né? Se liga aí nessas ideias. É sem vírgula. E o que é igual ao qual, que pode ser substituído, né? Na explicativa, ela generaliza, é todo mundo, é tudo. A ideia é todo o conjunto, sempre com vírgula. Aí um exemplo aqui, ó. O hábito de ler precisa, o hábito de ler precisa ser estimulado. Olha o verbo precisa, a oração principal aqui. E aqui, ó, uma oração dentro com vírgula, está explicando, com vírgula, está explicando, generaliza, entendeu? Então, está generalizando. E aqui é o verbo, ó, uma oração, tá vendo? Então, nós temos uma oração aqui, ó. Essa oração é subordinada, que ela está subordinando, está subordinada à principal, né? Que seria essa aqui, certo? E ela está explicando o termo anterior. O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Agora aqui, ó, não tem vírgula, certo? Faz parte de um conjunto, né? Restringe, sem vírgula, e pode substituir com a qual? Ó, os jovens a qual não leem não são estimulados. Os jovens que não leem não são estimulados. É isso aí. A função do
do que? Olha, função do que? Pronome, né? Do pronome. Pronome que. Aí sujeito, ele pode ser sujeito, sujeito. O homem que pensa vale por dois. Coloca na ordem direta o verbo, acha o verbo, certo? Veja quem é o sujeito. Aí diz: o homem pensa, VTD. Pensa o que? Né? Que pensa vale por dois. Aí aqui, ó. Então, o que, né, é o seu antecedente, né? Aqui, ó, o homem. Então, esse que ele tem valor de sujeito. Aqui, ó, valor de objeto direto. Chegaram, alguém chegou, né? Verbo chegaram o que? As pessoas, OD, né? Aí que, eita, não, mas não é assim não, bonitão. Eita, foi mal, desculpa pela vergonha. Você pega a oração subordinada, vê o verbo, né? Aí coloca lá ó, o verbo, convidei, e descobre quem é o sujeito, certo? Então eu convidei o que? Verbo VTD aqui também, VTD. As pessoas. Eu convidei o que? As pessoas para a festa. Então, nesse caso, o que representa as pessoas, que é o objeto direto. Objeto direto, ok? Agora, quando é objeto indireto, este é o verbo de ligação, o jogador a qual ou a quem me refiro, né? Então, pego a oração subordinada, começou com quem, né? Que seria, no caso aqui, uma justaposta, né? Ui, que delícia, né? Aí bota na ordem direta, pega o verbo, né? Cadê o verbo? Primeiro eu acho o verbo aqui, ó, refiro. Aí descobre quem é o sujeito, ou refiro. Quem refiro? Eu me refiro. Refiro a que é um verbo transitivo indireto. A quem ou a que? Ao jogador, que é o objeto indireto, gente. Então, logo você vê, analisa aqui, ó, que o quem é ao jogador. Então, ao jogador é objeto indireto. Então, esse quem tem um valor de objeto indireto. Aqui, ó, CN, que é complemento nominal. A oração principal, né? O filme aqui, opa, olha só, aí cortou. Que, ó, começa o filme que, ou seja, a qual, né? O filme aqui, né? A qual, ou seja, a oração subordinada adjetiva restritiva, né? Sem que você fez referência é imediato. Aí a pergunta, aí você pega a oração subordinada, encontra o verbo, cadê o verbo? Fez. Aqui, ó, fez. Quem fez? Você. Você fez o que? Referência, isso. Aí vai construindo, né, de forma indireta, forma direta, né? Você fez referência. Aí quem faz referência, a referência é um complemento nominal que pede uma preposição a, certo? Ao filme. Então, logo você percebe que o filme aqui é um complemento nominal, complemento nominal. E então esse que ele tem valor de complemento nominal. A mesma coisa da gente da passiva. Olha, o médico por quem, opa, justaposta, fomos assistidos ao verbo é ótimo. Então, pega a oração subordinada, coloca na ordem direta. Fomos assistidos, né? O verbo, nós fomos assistidos pelo médico, né? Pelo médico. Então, esse pelo médico é o agente da passiva.
e o quem tem esse valor. E a adjunta adnominal a mesma coisa. O cantor de cuja música falamos é jovem. Pega a oração cuja, ó, isso aqui iniciou. Então aqui é uma oração justaposta, né? Cuja. E aí pega a oração principal, coloca ela direto, coloca o verbo, falamos, descobre quem é o sujeito e o seu complemento. Quem falamos? Nós falamos o sujeito, né? Nós falamos. Aí, nós falamos, quem fala, fala de alguma coisa, da música, né? Da música. É objeto indireto, da música, mais da música. Do cantor, da música do cantor. Aqui pede um complemento, certo? Só que esse complemento, ele é de adjunta dominal. De quem é a música? Do cantor. Isso aqui indica posse, né? Lembrando posse, né? Do cantor. Então, o cantor de cuja música, então esse o cantor de é um adjunto adnominal. Bom, aí finalmente chegamos nas subordinadas, né? Vamos ver o tempo aqui. Eita, 16 minutos. Vamos lá. Subordinadas adverbiais. Vamos lá. Primeira, causal, né? Motivo, né? São elas, visto que, né? E o como. Aí esse como tem que ser no início da oração e tem que ter o sentido causal, né? Uma vez que, já que, na, viu? É na medida que, tá? Cuidado aí, porque tem outras. Na medida que, o porquê e o que? Causal. Lembra? Aí vamos ao nosso exemplo. Não viajarei, vírgula, porque estava chovendo. Ponto. Aí você pode usar a técnica da substituição. Vamos lá. Não viajei, visto que estava chovendo. Não viajei, uma vez que estava chovendo. Não viajei na medida que estava chovendo. Não viajei porque estava chovendo. Não viajei que estava chovendo. Então, é a causal. Ela diz o motivo. Qual o motivo, né? Qual o motivo por que ele não viajou? Porque estava chovendo. Aí causa e explicação. Aqui é fogo, aqui, ó. Iniciando uma consequência, vai ser uma explicação. Iniciando uma causa, vai ser causal. Teria que ver o exemplo, né? Para fixar isso aí. Comparativa, tal qual, tanto como, tal como. Paula é estudiosa tanto quanto, né, o seu irmão. Finais, indica finalidade, né? Para que, a fim de que, ó, estamos aqui para trabalhar. Oração reduzida de infinitivo, né? E justa posta, sem conjunção. Então, oração subornada adverbial de finalidade reduzida de infinitivo justa posta. Consequências, tanto que, tal que, de sorte que, de modo que, de forma que, nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Ponto. Condicionada, gente. Condicionada. Se, desde que, né? Verbos no infinitivo, né? Não. No verbo que? Gente, verbo subjetivos, né? Interessante, né? Condicionada. Desde que, aí ele está acompanhado de verbo no subjuntivo. Uma vez que, salvo se não, se chover, oração subordinada, reduzida, definitivo, condicional. Se chover, não sairei. E ela está antecipada, deslocada, por isso tem a vírgula. Se chover, vírgula, não sairei. Iremos à festa.
Olha, vírgula, desde que, condicional, não chova. Chover, né? O verbo chover, desde que, olha, o verbo, tá vendo? Desde que, a conjunção, desde que, e o verbo no subjuntivo, chova. Então, condicional. Sabe? Desde que não chova. Conformativa, conforme, como, consoante, segundo, né? Faremos o bolo conforme as dicas dadas por Maria Bonita, Maria Elisa, sei lá quem bexiga é, né? Então, faremos o bolo segundo as dicas, consoante as dicas, conforme as dicas. Parará. Vamos lá. Rapaz, alguma coisa deu errado aqui. Eita, o que será que aconteceu, velho? Ah, tá vendo? Não tá pegando não.